Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Agora são 23 horas mais 48 minutos e nós vamos nos preparar para o momento da oração, minha amiga e meu amigo. Então você deve estar sintonizado, ligado conosco, porque dentro de alguns minutos nós estaremos realizando a oração em seu favor. Vamos nos achegar ao Altíssimo, ao Poderoso de Israel, ao Deus vivo e poderoso, aquele que não falha, aquele que é o mesmo. Eu queria hoje falar com você, aproveitar esses minutos. Eu queria falar com você sobre uma palavra que ontem eu estava meditando. E essa palavra é para que você entenda que o Deus que você serve, Ele é muito grande, Ele é muito poderoso. Porque a Bíblia fala, minha amiga e meu amigo, da imutabilidade de Deus. Deus, Ele é imutável. Ou seja, Deus não muda e nem pode ser mudado. Por aí você já tem uma garantia. Ele não muda e não pode ser mudado. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, o sol, ele fala assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Quer dizer, Deus não muda. Ele é Senhor. Ele não muda. Ele não é como o camaleão, que dependendo do ambiente, do local que ele está, ele muda. Deus não é como nós. Deus não é como o ser humano, minha amiga e meu amigo. Deus não pode mudar e nem ser mudado. Ele não sofre variação nenhuma. Não tem nada e ninguém nesse mundo que faça Deus mudar. Que faça Deus mudar. Não existe. Não existe. Seu ser, seus atributos, seus propósitos e suas promessas jamais de mudança. Jamais. Jamais. Os propósitos de Deus, os atributos de Deus, as promessas que Ele fez, nada pode sofrer nenhuma mudança. Você veja que Ele prometeu a Abraão e cumpriu. Ele prometeu para Sara e cumpriu. Ele prometeu para Zacarias e cumpriu. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Tudo. Nenhuma promessa de Deus falhou. Você sabia disso? Nenhuma promessa de Deus falhou e nenhuma promessa de Deus vai falhar. A palavra dele é fiel. Você pode ter certeza que ela vai se cumprir. A palavra de Deus é fiel, porque Deus é fiel. O caráter de Deus é o caráter de fidelidade. Ele diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. Deus não é conhecido como o Deus do passado.
Deus, ele é conhecido como Deus de hoje. De hoje, ele não passou. Mesmo. Eu sou, foi o que ele disse a Moisés. Eu sou. Eu não era. Eu serei, não. Ele disse eu sou. Eu sou. Quer dizer, o mesmo Deus que falou com Moisés naquele dia é o mesmo que fala com a gente hoje. Eu sou. Eu sou mesmo. Ele é autoexistente. Ele é eterno. Ele é perfeito. Ele é onisciente. Por isso, ele é imutável. Ele é imutável. Ele não muda a sua maneira de ser e nem de pensar. Lá em Números, no capítulo 23, no versículo 19, lá diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Ele não é homem para que minta. Porque o homem pode mentir, mas Deus não é homem. Por isso ele não mente. E nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é filho de homem. Quando Jó foi contestar a Deus, foi discutir com Deus, Deus virou para Jó e falou para ele assim: vem cá, onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava? Quer dizer, quem é você, rapaz? Você nem imaginava ao mundo e eu já te conhecia. Eu já sabia, ô Natália, quem é você. Deus já te conhecia, ô Daniele. Então, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria. Porventura, ele não faria? Falaria e não confirmaria? Por que então que tem pessoas que duvidam da palavra de Deus? Por que tem gente que tem dificuldade, minha amiga e meu amigo, de crer em Deus? Por que tem gente que tem medo de manifestar sua fé nele, se ele não muda? Se ele não sofre nenhuma variação? Se ele continua sendo o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de amanhã? Ele é o mesmo. Por quê? Por que tem pessoas que têm dificuldade de se entregar a ele, de se colocar no altar? Por isso Deus é justiça, minha amiga, meu amigo. Ele é justiça. Porque ele não muda. Se o pecador se arrepende, a misericórdia dele vem sobre a vida do pecador. Se o pecador não se arrepende, a justiça de Deus também vem sobre a vida dele. É exatamente assim. Então, Deus não muda. Ele é perfeito. Ele vai mudar em quê se ele é perfeito? Ele é a própria sabedoria. Ele é a própria vida. Em que ele vai mudar? O ser humano não. O ser humano, dependendo da notícia que ele recebe, ele muda. Não é verdade? Dependendo do que acontecer na vida dele, de uma palavra que ele ouvir, ele muda.
Você vê que as pessoas, um dia está bem, outro dia está mal. Um dia ela está de bom humor, outro dia ela está de mau humor. Não é assim? Um dia ela está sorrindo, no outro dia está com a cara fechada, a cara feia. O ser humano é assim. Ele muda. Alguma coisa envolveu a emoção dele, ele muda. Você vê, você chega no velório, a sua reação é uma. A pessoa vai na festa, a reação é outra. Não é assim? É exatamente assim. Quer dizer, de acordo com o ambiente que ela está, ela vai mudando. De acordo com as pessoas que ela se relaciona, ela muda. Dependendo de quem que ela anda, a pessoa que ela anda, ela vai mudando. Ela vai pegando o jeito daquela pessoa. Se aquela pessoa é agressiva, ela também se torna agressiva. Se aquela pessoa é ignorante, ela também se torna ignorante. Então, o ser humano muda. Deus não, minha amiga. Deus não muda. Deus é incorruptível. O apóstolo Paulo falou aos Romanos, no capítulo 1, versículo 23, que Deus é incorruptível. E lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, diz o seguinte: em quem não há mudança, nem sombra de variação. É muito forte. Não há mudança, em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Nem sombra. Deus não muda. O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, ele não muda. Pastor, então por que ele não faz coisas extraordinárias na minha vida? Mas você muda. A sua fé muda. Tem dia, você já percebeu? A pessoa que é inconstante na fé, tem dia que ela está cheia de fé. Vai arrebentar. Eu vou vencer. Eu vou tomar posse. Agora, diabo, você está perdido. Eu vou partir para cima de você. E não sei o quê. E bererê, barará. Aí, de repente, acontece alguma coisa na vida dela. E Deus até permite. O que acontece com ela? Ela murcha. Ela se entrega. Aí ela diz: tá vendo, Deus? Por que o Senhor permitiu? Ainda culpa a Deus. Eu sabia. Ela ainda diz assim: eu sabia que ia dar errado. É ou não é verdade? Por isso que Deus não faz, minha amiga. Porque para Ele fazer, o Simone, Ele precisa encontrar em nós o sol. Ele precisa encontrar em nós uma fé pura, uma fé sincera. Ele precisa encontrar em nós uma fé verdadeira, e não uma fé balela, não uma fé, minha amiga, meu amigo, de palha. Não. Ele precisa, Alexandra, encontrar em cada um de nós a fé que nos leva a Deus, que nos estimula, nos instiga a prosseguir, a fé que nos leva para o alto. Não é aquela coisa de dizer, como muitos cristãos dizem, não, tenho fé, sou cheio de fé e tal, mas quando se depara com um probleminha, já desmorona, já cai, já se entrega, já começa a murmurar, já começa a reclamar. Não é verdade?
Então, minha amiga, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago 1,17. E para encerrar, para a gente orar, em Hebreus 6,18, fala que é impossível, preste atenção, impossível que Deus minta. Sabe o que é isso? É impossível que Deus minta. É forte pra caramba. Ontem eu estava pensando nessa palavra, estava meditando essa palavra. É muito forte, meu cara. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus dessa palavra que você tem aí na sua casa, que está aí fechada, ô Maria Salvadora. Essa palavra que está na sua estante e a sua vida está toda destruída, toda fracassada. Você é uma pessoa infeliz, angustiada, ô Ivaneide. Você é uma pessoa completamente triste, amargurada, depressiva. Você tem aí uma Bíblia na sua casa. O que essa palavra está fazendo aí, minha amiga Ocida Oliveira? O que essa palavra está fazendo aí? Está murmurando, reclamando? Por que você não pega essa palavra e faz uso da sua fé nessa palavra? Por que você não recorre a Deus? Por que você não desperta essa fé que está dentro de você? Por quê? Minha amiga, é impossível, é impossível que Deus ele minta. Vamos falar com Ele, porque Ele nos ouve. Ele não muda. Se você agora falar com Ele, com toda a sua fé, Ele vai te ouvir. Você pode estar agora dentro do hospital, num presídio, na sua casa, no seu trabalho. Você pode estar debaixo de um viaduto, num barraco de lona, num barraco de madeira. Você pode estar agora numa mansão luxuosa. Se você não fizer uso desta fé, é impossível você chegar a Deus. Impossível. Você que está chegando agora, depois você pega essa mensagem e ouça de novo, porque é muito forte. Muito forte. Ó meu Pai, que privilégio, que maravilha, que segurança nós temos, confiança na Tua palavra. Nós podemos estar tranquilos, como aquela criança no braço da sua mãe, que dorme sossegadamente, sem nenhuma preocupação, porque ela se sente segura. Ela sabe, meu Pai, que ali ela está completamente protegida. Quando nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, nós nos sentimos assim. Nós temos a garantia de que estamos guardados. Não há motivos
de desespero, não há momentos de pânico, de pavor, porque o Senhor não muda. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor é. O Senhor não foi. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor, meu Pai, é o Criador dos céus e terra, de todo o universo. O Senhor é eterno. Pode passar tudo. Por isso que nós entendemos isso. Quando o Senhor disse, pode passar os céus, pode passar a terra, mas a minha palavra não. Porque o Senhor é Deus de caráter. O teu caráter é fiel. O Senhor é fiel em todo o tempo. É justiça. O Senhor é imutável. Nada e ninguém faz o Senhor mudar, sofrer alguma alteração. Não, meu Pai. O Senhor continua sendo o mesmo, fiel às tuas promessas, à tua palavra. O Senhor não sofre variação. Não há sombra de variação em ti. Aleluia. Tamanha é a tua grandeza, a tua fidelidade. Por isso, meu Pai, que aqueles que confiam 100% em ti, esses não são decepcionados. São decepcionados aqueles que duvidam do teu poder, aqueles que não creem em ti, mas aqueles que confiam 100%, esses têm a sua vida transformada. Por isso que nós vemos na Igreja Universal testemunhos grandiosos de pessoas que chegam e dizem: eu lancei toda a minha vida no altar, toda a minha fé, tudo que eu sou, que eu pretendo ser, tudo que eu tinha, eu coloquei no altar. Tudo. Oh, meu Pai. E porque ela se entregou de corpo, alma e espírito, o Senhor também se entregou a ela 100%. Que maravilha! Por isso ela desfruta das promessas do Senhor, dos resultados, dos milagres da fé, porque ela não tem dúvida com relação à tua palavra. Ela não vai para o altar com medo. Ela não vai para o altar com dúvida. Ela não vai para o altar de qualquer maneira. Ela vai para o altar com a garantia de que o Senhor não é homem para que mintas, e nem filho de homem para que se arrependa. O que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. O que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Oh, meu Pai, nos ajude, meu Deus. Ajude essa pessoa que é fraca na fé, que é débil na fé. Ajuda essa pessoa que não consegue crer na tua palavra, que não consegue crer em ti. Ela está dentro de uma igreja, ela é frequentadora assídua de uma igreja, ela conhece a Bíblia de capa a capa, mas ela não consegue confiar 100%.
porque ela não está te vendo, ela não pode te apalpar com as suas mãos, então ela prefere crer no que ela vê do que naquilo que ela não vê. Agora nós entendemos porque Moisés trocou o palácio pelo deserto. Como diz a tua palavra, ele via como quem vê o invisível. Ele já via lá na frente. Ele sabia que o palácio era pequeno para ele, perto do que o Senhor tinha para ele. É verdade, meu Pai. É por isso. As pessoas que vê como quem vê o invisível, elas abrem mão do pouco, do nada que ela tem, da sua vida. Ela abre mão do pecado, ela abre mão do orgulho, porque ela sabe que muito maior tem o Senhor a dar a ela, algo grandioso, algo extraordinário. Oh, meu Pai, como o nosso pensamento é tão pequeno, como tem gente que não consegue compreender essa palavra, não consegue entender, como tem pessoas que mesmo ouvindo essa palavra agora, ela está aí falando, tenha pena de mim. A oração dela é de sentimento e não de fé. Tenha compaixão, meu Pai. Tenha misericórdia e desperta essa criatura para a fé. Desperta a fé que há dentro dela, que existe dentro dela, e a faz enxergar a tua grandeza, a tua força, o teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Ó, meu Pai, a nossa vontade é de ficar aqui por muitas horas. Mas eu te peço, por essa gente, por essas pessoas que agora estão nos acompanhando, orando conosco, todos os dias à meia-noite, ela está ligada conosco. E eu agradeço ao Senhor por essa palavra, por essa revelação, porque é muito forte, meu Pai. É para despertar a nossa fé e nos fazer enxergar lá na frente, nos fazer ter a garantia, a certeza, independente da situação que essa criatura está vivendo agora, se é boa ou se é ruim, independente dessa pandemia de coronavírus, meu Pai, o Senhor não muda. O Senhor prometeu nos guardar, fazer a diferença entre o que te serve e o que não te serve. Então nós estamos tranquilos, em paz, porque o Senhor tem que cumprir essa palavra, de guardar os que te servem, de proteger aqueles que estão no teu abrigo, no teu altar. Então guarda, meu Pai, a nossa vida, proteja-nos, lembra-te da promessa que tu fizestes a Abraão. Lembra, meu Pai, lembra da tua promessa, lembra das tuas palavras ditas ao teu servo Abraão e à sua descendência. Nós somos da descendência de Abraão. A nossa fé é uma fé abraâmica. Então seja com essa criatura e os abençoe. Sejam todos abençoados. Se você crê, minha amiga, meu amigo, nessa palavra, seja abençoado. Sejam agora abençoados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que essa água, ela seja consagrada, ela seja um santo remédio, para quando bebermos, possamos beber do teu poder, possamos beber
dessa fé, essa fé abraâmica, essa fé, meu Pai, que produz milagres, essa fé salvadora, essa fé, meu Pai, que é a fé que vem de Ti, da Tua palavra, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus, minha amiga e meu amigo. Vamos agora beber dessa água. Pode beber da água. Beba com toda a sua fé. Pode beber. Seja curada aí agora. Seja livre aí agora. Aí agora. Tenha sua vida renovada, sua fé renovada. Pelo poder de Deus. Graças a Deus. É muito forte, né? Eu aconselho, depois, amanhã, durante o dia, você ouvir essa mensagem novamente, porque é forte. Essa palavra renova a nossa fé, a nossa esperança em Deus, renova a nossa vida. Essa palavra nos dá a garantia desse Deus que nós servimos, dessa palavra que nós servimos, graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, não reclame, não murmure, não. Creia, apenas creia. Tudo é possível ao que crê. Ô Joana Dark, ô Alexandre, ô Dona Elza Noemi, lá da Argentina. Tudo é possível ao que crê. E essa palavra, Fabiana, é para os que creem. Ô Lília, nessa quarta-feira, você pode ir até uma igreja universal. Não deixe de ir na igreja essa quarta-feira, não. Vá, passe pelo altar. Se no seu estado, se na sua cidade ou Fran, já pode participar dos cultos presenciais, não deixe de ir, não. Em São Paulo, as pessoas já estão participando no Templo de Salomão. Nesta quarta-feira, Bispo Macedo vai estar no Templo de Salomão, realizando a reunião de quarta-feira dos Filhos de Deus. Vai ser muito forte em todos os estados do Brasil, tá? E no estado ou na cidade onde não pode ainda ter o culto presencial, porque estamos em obediência aos decretos e também à orientação da Secretaria da Saúde, né? Então você participa pelo culto online, em todos os canais da Igreja Universal. Se prepare, porque vai ser muito forte essa quarta-feira, tá bom? Não deixe de ir na igreja nessa quarta-feira. Saia do comodismo e vá, porque Deus, Ele quer transformar a sua vida, tá bom? E esse propósito, ele acontece todo dia. Nós oramos meio-dia, nós oramos 18 horas, à meia-noite e também às 3 horas da manhã. Daqui a pouco, 3 horas da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Realizando a oração. Deus abençoe a todos, Olília, lá de Itaquera, que o Espírito Santo abençoe a todos, tá bom? Fiquem com Deus, compartilhe essa mensagem, essa oração com todos que você puder, com todas as pessoas que você puder, amigos e familiares, tá? Manda para todo mundo. Deus ilumine e abençoe a sua vida. Até lá. Solidão não mais existe em mim.
sei que amado sou, teu filho sou, contigo estou até o fim.